Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e essa é a aula 8 da disciplina de Introdução à Programação, na qual falaremos sobre estrutura condicional. A estrutura condicional ela também é conhecida como a estrutura de decisão ou estrutura de seleção e caracteriza-se pela execução de um bloco de instruções dependendo da veracidade de uma condição, representada por expressões com operadores relacionais e lógicos. Agora a gente vai começar a usar os operadores que a gente viu na aula anterior. Vamos entender aqui um pouquinho. Até então, né, os nossos algoritmos, os problemas que a gente vinha resolvendo nos nossos algoritmos, eu ia executar desde o primeiro passo, do início do corpo do algoritmo até o último, todos os passos do meu algoritmo iam ser executados. Então, a gente tinha uma sequência, né, a gente tem o que é chamado de sequência, que aí todos os passos são executados. A partir de agora, a gente vai conhecer estruturas que podem fazer com que a gente tome uma decisão dentro do nosso algoritmo e uma parte do nosso algoritmo ela não seja executada dependendo de uma situação naquele momento, certo? Então, a gente tem que tomar uma decisão para verificar se a gente executa ou não um conjunto de comandos lá do algoritmo. Então, vamos entender um pouquinho melhor a questão das estruturas condicionais. Então, a estrutura de decisão ela deve ser sempre usada quando há necessidade de testar alguma condição e, em função da mesma, tomar uma atitude, né? Então, eu faço uma checagem e aí, dependendo da situação, do resultado que eu tenho, eu vou tomar uma atitude ou outra, certo? A gente tem 4 tipos de estruturas condicionais. A gente vai ter a estrutura condicional simples, a composta, a estrutura condicional aninhada e a múltipla. Então, a gente vai ver cada um desses casos. Então, aqui só para ilustrar, né, a estrutura de decisão, a estrutura condicional, ela tem o seguinte, é como se a gente estivesse numa estrada e chegasse no ponto de uma bifurcação e que a gente tem que tomar uma decisão, se vai para um lado ou se vai para o outro. Então, dependendo de para que lado a gente vai seguir um caminho diferente. Então, significa que eu vou executar uma sequência de comandos diferentes de acordo com a decisão que eu tome, certo? A minha decisão ela é tomada a partir de alguma condição, certo? Que essas condições são montadas com os operadores lógicos e os operadores relacionais. Então, vamos para o primeiro tipo, que é a estrutura condicional simples, que é o comando se. É o comando mais utilizado de seleção ou de decisão, que é o comando se. Vamos ver aqui como é a sintaxe desse comando. Então, tem o seguinte, eu tenho a palavrinha se, que é uma palavra reservada. Tenho uma condição que vai ser testada, que seria uma expressão relacional, uma expressão montada com operadores relacionais ou lógicos, certo? Ou a combinação dos dois. E depois eu venho o então. Eu digo, se essa condição for verdadeira, então eu executo uma sequência de passos. E quando termina essa sequência de passos que eu quero executar, caso a condição seja verdadeira, então eu fecho aqui a minha estrutura condicional, certo? Então, tem o se com a condição e a palavra então, vem a sequência de comandos que eu vou executar, caso a condição seja verdadeira, e o fim se. Vamos só entender aqui, ilustrar aqui com a imagem, a gente tem o seguinte, aqui eu tenho como se fosse cada linha dessa fosse um comando, né, no meu algoritmo. Então, eu tenho aqui uma sequência de comandos, eu venho executando esse comando passo a passo, certo? Um a um. E aí, eu me deparo com um comando de seleção com um se, me perguntando uma determinada condição. Então, pergunta, se essa condição for verdadeira, então, o que vai ser feito é executar a sequência de comandos que está dentro do se. Então, quando a condição é testada e dá verdadeiro, então eu vou executar a sequência de comandos que está entre o se e o fim se. Terminando de executar a sequência, eu sigo nos passos seguintes após o fim do se, certo? Então, vou seguir a execução do meu algoritmo normalmente.
certo? O que vai acontecer é ser feita uma checagem aqui para verificar se eu devo ou não executar esse conjunto de comandos. Ela é chamada de estrutura condicional simples porque ela só tem um tratamento, né, digamos assim, a gente só trata quando a condição é verdadeira. Quando a condição for falsa, para a gente é indiferente. Eu não tenho um conjunto de comandos para fazer, para executar quando a condição for falsa. Só quero saber no caso do verdadeiro. Vamos ver aqui o que aconteceria com a mesma sequência, só que a minha condição dando falso. Então, eu vinha executando o meu algoritmo passo a passo, encontro o comando de seleção se e vou testar a condição. Se a condição tiver como resultado falso, então significa que não é para eu executar os comandos que estão dentro do se. Eu não teria que executar, vamos supor aqui, essas quatro linhas de comando, certo? Então, o que vai acontecer é, eu vou desviar dos comandos que estão dentro do se. Então, eles não vão ser executados. Eu vou desviar para o primeiro comando logo após um FICI e dou sequência na execução do meu algoritmo, certo? Então, aqui, nesse caso, quando a condição foi falsa, eu pulei essa parte aqui de comandos, então não foi executado esse conjunto de comandos, ok? Então, essa seria a situação da estrutura condicional simples. Eu tenho só uma condição que ele vai executar a sequência que tiver dentro do se quando a condição for verdadeira. Se for falso, eu não tenho que fazer nada, certo? Então, a gente vai para um exemplo. Então, eu tenho aqui esse exemplo, eu vou ter aqui uma variável que na linha 6, eu vou ler uma senha. Digamos que a senha, a correta seria ABC, certo? E eu vou testar se a pessoa digitou a senha certa ou não, certo? É uma coisa, é um programa em real, certo? Bem simples, só para a gente fazer o teste da comparação, certo? Até porque a senha não vai ficar aqui dentro de uma condição aí, no algoritmo. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui na linha 8, escreva lá a frasezinha senha, né? E a pessoa vai digitar a senha. Eu vou testar se ela digitou a senha certa. A senha certa é ABC. Nesse caso dessa questão, ela só vai dizer o seguinte, se eu digitar a senha errada, então vai escrever na tela uma mensagem de senha inválida, certo? Então, eu vou perguntar aqui no se, eu pergunto se o que compara se é diferente, né, que é aqui o operador da diferença, o operador relacional da diferença, eu pergunto, se a senha for diferente de ABC, lembre que quando é caractere a gente tem que usar as aspas duplas, certo? Então, se a senha for diferente de ABC, então o que vai ser executado é um escreva dizendo que a senha é inválida e fecha o se. Então, esse algoritmo vai ficar da seguinte forma, quando a gente executar, ele vai ler a senha, se a senha for diferente de ABC, ele vai dizer que a senha está inválida. Se for igual a ABC, veja aqui, eu vou desviar e paro a sequência do meu algoritmo, certo? Porque se for igual a condição aqui, vai dar falso. Se for falso, desvia. Se for verdadeiro, entra e executa a sequência de comandos dentro do se, ok? Então, esse seria o primeiro caso, que é o exemplo da condição simples. Vamos agora ver a questão da condição composta. A condição simples, a gente tem apenas o se. Na condição composta, a gente tem o se e tem o se não. Então, a gente tem uma sequência de comandos que é executado quando dá a expressão dá resultado verdadeiro e tem a sequência de comandos quando o resultado dá falso, certo? Diferente lá da simples, que só a gente tem uma sequência de comandos para quando a condição da verdadeira. Então, eu pergunto, olha, se a condição for verdadeira, então eu tenho uma sequência de comandos aqui para ser executada, caso a condição seja verdadeira. Se não, eu vou ter uma outra sequência de comandos que vai ser executado. Então, nesse caso, eu tenho ou um ou outro vai ser executado, certo? Então, ou vai ser a primeira sequência, a sequência do se, ou a sequência do se não. Quando termina tudo, a gente fecha o se. Veja que a gente não tem um FI se não,
o comando todo o comando é o se. Tem o se sem senão, tem o se simples, que é o anterior, condicional simples, e tem o composto, que é o se com o senão, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo da sequência, o que aconteceria aqui na execução da estrutura condicional composta. Então, a gente tem o seguinte: eu venho executando os passos do meu algoritmo e encontro uma condição, um comando se, que pergunta por uma determinada condição. Se o resultado da condição for verdadeiro, então significa que eu vou entrar na sequência de comandos relacionada ao se. Então, eu executo a sequência aqui do se e vou desviar toda a sequência que está dentro do senão e vou dar continuidade à execução do restante do meu algoritmo. Então, veja aqui, dos 4 blocos de comando que eu tinha, eu vou executar 3. O primeiro bloco, né? O bloco dentro do se, desviei o bloco do senão, então esse não está sendo executado e coloco a execução do último bloco aqui depois do fim se, ok? Vamos ver o que acontece se der falso. Então, com a condição dando falso, eu venho executando a sequência do meu algoritmo, encontro a condição que é perguntado se a condição é verdadeira ou falsa. Então, se a condição for falsa, então o que vai acontecer quando tem o senão, o que vai ser executado é o que está dentro do senão. Então, eu desvio dos comandos que estão no se, venho para o senão, executo a sequência de comandos que está dentro do senão e dou continuidade à execução do restante dos comandos do algoritmo, certo? Então, aqui nesse caso, quando deu falso, eu executo o que está dentro do senão. Quando está verdadeiro, eu executo o que está dentro do se, ok? Sempre lembrando de montar a condição utilizando certinho os operadores relacionais e lógicos. Vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui eu vou ler a idade do aluno, certo? Então, aqui a variável idade do tipo inteiro. Vou ler a idade do aluno. Se a idade for maior ou igual a 18, então eu digo que o aluno é maior de idade, se não, eu vou dizer que ele é menor de idade. Então, ou vai ser executado com esse escreva que está dentro do se, ou vai ser executado o escreva que está dentro do se não, porque a idade ou é maior, ou o aluno é maior de idade ou não, ok? Então, aqui, quando a pessoa digita a idade, eu pergunto, a idade, vamos supor que eu tenha botado 15 anos. A idade é maior ou igual a 18? Não, falso. Quando a condição dá falso, desvia para o senão e executa o comando do senão, então vai escrever que o aluno é menor de idade, ok? Então, vai executar ou a linha 11 ou a linha 13 de acordo com o valor que for colocado e a condição do se, que está na linha 10, de é verdadeiro ou falso, ok? Então, com isso, a gente está vendo a estrutura condicional composta. Aí já vem agora o terceiro caso, que é a estrutura condicional alinhada, certo? A alinhada, ela é quando a gente tem, nos casos que a gente viu, no caso anterior aí, ou o aluno era maior de idade ou não era. Eu só tinha 2 situações, ou ser maior de idade ou não ser. Tem casos que a gente tem várias respostas, várias situações de respostas. Então, quando a gente tem esses casos, a gente tem que ir colocando um se dentro do outro, certo? Então, é o que é chamado de alinhamento. Então, tem a estrutura condicional alinhada, não é estrutura nova. É porque acontece o seguinte, aqui eu tenho um se que testa uma condição. Se a condição for verdadeira, eu vou executar o que está no bloco de comandos e desviar tudo que está dentro do senão, certo? Quando a condição dá falso, eu testo a condição, ela dá falso, então ele vai desviar e vem para executar o conjunto de comandos do senão. O que acontece na estrutura condicional alinhada é que dentro do senão, ele já tem um outro se. Ele já cai direto, tendo que fazer um outro teste, certo? Então, aí a gente botou, eu tenho um se aqui, já dentro de um outro se, ok? Então, isso seria o alinhamento. A gente depois vai ver o exemplo na prática para ficar mais claro.
Por enquanto, a gente tem que entender que a gente tem aqui, nesse caso, um se dentro do outro. Quais cuidados a gente precisa tomar? Cada comando se tem que ter o seu fechamento. Então, a gente tem que sair fechando o sis, tanto não esquecer de fechar o comando, né? Além de fechar ele no ponto correto, ok? Quando a gente passar para a resolução dos exercícios, isso fica mais claro, beleza? Então, vamos aqui para um exemplo, certo? De estrutura condicional aninhada, que eu tenho o seguinte, é que a pessoa vai dizer que tipo de pagamento ela quer fazer, a forma de pagamento, e eu tenho o seguinte, se a pessoa faz a opção por pagar em dinheiro, ela recebe 10% de desconto, em cheque 5% de desconto e em cartão ela não tem desconto. Então, eu tenho 3 situações. Receber desconto de 10%, receber 5% ou não receber desconto nenhum. Então, eu tenho 3 casos para tratar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a variável forma de pagamento, aqui na linha 6, do tipo inteiro. E vou escrever aqui na tela, começando o algoritmo, escrevo lá a mensagenzinha só para o usuário saber quais são os tipos de pagamento e o que é que ele tem que digitar. 1 para dinheiro, 2 para cheque e 3 para cartão. E eu vou ler qual é a forma de pagamento que esse usuário, que esse cliente está fazendo opção, certo? Então, eu vou checar. Se a forma do pagamento for igual a 1, forma 1 é porque a pessoa está pedindo para pagar com dinheiro. Então, eu vou escrever na mensagem lá na tela dizendo, você receberá 10% de desconto. Pronto. Se eu entro nesse se, é porque a pessoa já fez a opção por pagar em dinheiro, que seria a opção 1. Caso a pessoa tenha digitado 2, né, que seria... Eu ia perguntar aqui, a forma de pagamento é 1? Não, é 2. Então, eu vou ter que montar um senão, colocar um senão, só que quando eu chego aqui nesse senão, eu ainda tenho as opções de pagamento com cheque ou com cartão. A primeira parte aqui do se só tratou caso a pessoa quisesse pagar com dinheiro. Se a pessoa não quis pagar com dinheiro, eu ainda estou na dúvida. Ela quer pagar com cartão ou ela quer pagar com cheque? Então, para eu saber se é cartão ou cheque, eu vou ter que ter outra seleção. Então, por isso que eu tenho um se aqui dentro do se não. Então, eu pergunto, a forma de pagamento é 1, se for falso eu venho para o se não, e aí vou montar uma outra seleção para eu saber qual foi a opção, se foi 2 ou 3, 2 ou 3. Então, se a forma de pagamento for igual a 2, então eu vou escrever que vai receber 5% de desconto, se não, é porque eu tenho que escrever que o pagamento em cartão não tem desconto, já que a pessoa fez a opção pela opção 3, é o cartão. Eu tenho esse primeiro se, esse se mais interno, que está entre a linha 13 e 17. Eu preciso fechar ele com esse fim se. E eu tenho o se mais externo, que ficaria entre a linha 10 e 18. E aí eu tenho que fazer o fechamento, ok? Que é o que eu tinha falado, que a gente tem que ter cuidado quando tem um se dentro do outro, a questão do fechamento para fechar todos eles e no momento certo. Então, aqui a gente teve o exemplo da estrutura condicional aninhada. E vamos agora para a estrutura condicional múltipla. O terceiro caso, o quarto caso de estrutura condicional, que é a múltipla. O estrutura condicional múltipla agora já é um comando, já é uma estrutura diferente, né? Diferente do se. A gente até então só viu o se. Viu se sozinho, se com se não e um se dentro do outro. Agora, a gente vai ver o comando escolha, que é esse de estrutura condicional múltipla. É quando a gente tem várias opções ele nos dá várias opções de escolha. A gente ali teve o caso desses 3 tipos de pagamento, cartão. Então, eu tinha três escolhas para fazer. Então, é interessante utilizar esse comando escolha quando você tem múltiplas situações. Então, a gente tem o seguinte... A estrutura aqui do comando escolha. Eu tenho escolha, eu tenho o seletor, que aqui normalmente é uma variável que a gente vai fazer o teste, vai checar que valor tem nessa variável. Eu tenho a palavra caso e seria qual valor
a minha variável tá armazenando naquele momento. Então, eu digo assim, ó, escolha esse seletor caso seja um determinado valor. Se for aquele valor, eu tenho aqui a sequência de comandos que vai ser executado quando a variável está com o primeiro valor. E aí a gente tem vários casos de acordo com a quantidade de escolhas que a gente tem. Eu vou mostrar logo o exemplo, depois eu volto aqui para a sintaxe, a gente vai ter o seguinte. Esse exemplo aqui da estrutura condicional múltipla. Então, aquele mesmo exemplo lá da forma de pagamento, certo? Que eu tinha 3 formas de pagamento. Então, fazendo ao invés de fazer com seleção com condicional alinhada, vamos fazer aqui com condicional múltipla. A gente vai ler, certo? Aqui na linha 8, a forma de pagamento, linha 8 e 9. Ler a forma de pagamento e eu tenho o seguinte, escolha, que é o comando de seleção. Aqui, entre parênteses, eu coloquei a variável forma de pagamento. O que então significa que ele vai testar qual é o valor que está na variável forma de pagamento. Caso forma de pagamento seja 1, então o que ele vai escrever é você vai receber 10% de desconto. Qual é o outro valor que a forma de pagamento pode assumir? 2. Então, a gente coloca agora, caso 2, vou dizer qual é a sequência de comandos que vai ser executado caso a variável de forma de pagamento seja 2. Nesse caso aqui, só escreva, você receberá 5% de desconto. A terceira situação é a pessoa querer pagar no cartão. Então, a variável forma de pagamento teria como valor 3. Então, caso a variável esteja 3, então eu digo que o pagamento em cartão não tem desconto. E aí, finalizo o comando escolha. Então, eu vou ter, normalmente, uma variável que eu testo os possíveis valores que ela pode assumir e quais são as sequências de comandos que têm que ser executados para cada um desses valores. Ok? Aí, voltando um pouquinho, a gente tem, lá na sintaxe, a gente tem, dentro da estrutura da condicional múltipla, do escolha, a gente tem no finalzinho a opção de colocar o que é chamado de outro caso. Seria o seguinte, eu tenho os casos previstos, aqui nesse caso dessa questão eu teria o pagamento dinheiro, cheque ou cartão, mas aí pode ser que a pessoa tenha digitado um valor diferente de 1, 2 e 3, que são as 3 opções válidas. Então, caso nenhum desses valores tenham sido digitados, então ele vem para a linha aqui 17, que é a parte do comando da estrutura condicional múltipla, que chama outro caso. Qualquer outro caso que não seja os tratados aqui, 1, 2 ou 3, ele vai executar a sequência de comandos dentro do outro caso, que seria escrever opção inválida. E finalizo o comando escolha, certo? Então, a diferença do exemplo anterior para esse é só porque aqui a gente colocou o tratamento para caso não seja nenhum dos 3 valores esperados aqui como forma de pagamento. E aí a gente dá a mensagem de opção inválida. Esse comando da condicional múltipla, né, o comando escolha, ele é bem rico. A gente tem várias possibilidades. Eu vou colocar aqui um exemplo a mais, certo? Que a gente tem o seguinte, ó. Eu vou fazer uma sequência de comandos para dizer, a pessoa vai informar a idade, certo? E eu vou dizer se ela se ela é ou não uma votante. Se é opcional, obrigatório ou se ela não é votante. Então, vamos lá. A gente tem aqui a variável idade do tipo inteiro, aqui na linha 4. Escrevo o textinho lá, idade, e a pessoa vai informar a idade. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho como opções de situação da pessoa ser votante ou não, eu tenho faixas etárias de idade, eu não tenho um valor de uma idade só, um único valor, eu tenho faixas de valor. Então, quando a gente tiver faixas de valor, a gente pode usar o seguinte, ó. Eu uso aqui, na linha 10, eu tenho caso o valor seja de 0 até 15, eu tenho a sequência de comandos que vai ser executado caso a variável idade esteja nesse intervalo 0 até 15.
certo? Então, aqui no caso, eu não testei um único valor, eu testei um intervalo, tá? A sintaxe seria essa aqui. Então, de 0 a 15 são pessoas que não votam, certo? Então, vai ser um não votante. A outra opção de quem vota são as pessoas de 18 até 70 anos, a outra faixa etária, que seria as pessoas do voto obrigatório. Então, caso a variável idade, certo? Venha de 18 até 70, tem um valor entre 18 até 70 nesse intervalo aqui, então significa, eu escrevo que a pessoa tem que votar obrigatoriamente. Ela tem tantos anos e o voto é obrigatório, certo? Então, seriam essas duas faixas. Para as pessoas que têm mais de 70 anos e para as pessoas que estão na faixa entre 16 e 17 anos, são as pessoas que têm o voto opcional. Então, qualquer um outro caso que não seja a faixa de idade das pessoas que não votam, que são os menores de 15 anos, e a faixa de idade das pessoas que têm voto obrigatório, qualquer outro caso seria das pessoas que têm voto opcional, certo? Então, aqui seria um exemplo de utilização de intervalos e não de um único valor, certo? A gente tem outras variações aqui nessa hora de fazer o teste, né? Que quando a gente passar a ver os exemplos, aí eu explico também esses detalhes para vocês irem pegando aos poucos. Então, gente, com isso a gente termina a aula 8, que é a aula de estruturas condicionais. A gente tem bastante exercício para fazer. Eu preciso que vocês não acumulem assunto. É importante que vocês estejam estudando todo dia para que o assunto não seja acumulado. Qualquer dúvida que surja, vocês precisam sanar o quanto antes, porque cada dúvida que vai ficando no caminho, a gente vai tendo um impacto na aprendizagem e vai, muitas vezes, dando uma desmotivada, certo? Então, a gente precisa sempre estar estudando com frequência, certo? Botar na rotina do cotidiano de vocês o estudo da disciplina e também o costume de tirar as dúvidas assim que elas surgirem. Okay? Eu estou aqui, fico à disposição e qualquer coisa mandem mensagem para mim e até a próxima. Um grande abraço.